Boa noite. Graça e paz. Prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. E hoje eu queria meditar com os irmãos a respeito de incredulidade e fé. E para isso eu vou convidar os irmãos, estou convidando os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 11. Leremos até o verso 21. Evangelho de Jesus segundo Marcos, do capítulo 8, verso 11. Até o 21. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorris sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Amém. Vamos lá. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha aqui, Redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntar assim para cada um dos irmãos, quem é Jesus para você? O que você pensa sobre Jesus? Qual a sua opinião? O que você sente? O que significa Jesus para você? Se eu perguntar para a Honorina, que está mais perto, quem é Jesus? Honorina. Para você. Fala de forma bem pessoal mesmo, subjetiva. Tá bom. Não precisa de uma definição teológica, não. Quero uma resposta pessoal. Jesus é o meu Senhor. O Senhor. É o meu Senhor, né? Presbítero Antônio. Jesus, para o Senhor. Jesus para mim é o Filho de Deus. É o Filho. Ele é Deus. Deus. E ele é tudo. Como diz o hino, né? Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Se eu perguntar para cada um dos irmãos, eu terei respostas que, se você parar para pensar, são respostas teologicamente corretas, e não só isso, que demonstram um coração crente. Porque para você confessar que Jesus é o Senhor, meu Salvador, que Ele é o Filho de Deus para mim, é porque você crê em Jesus, de alguma forma, né? Você abraça a confissão evangélica, cristã. O que é Jesus? Claro que as respostas poderiam variar aqui de acordo com a experiência de cada um, mas todas falariam coisas corretas a respeito de Jesus. E é a mesma pergunta, inclusive, que Jesus faz para Pedro logo após essa passagem aqui, né? Tem uma cura, e Jesus faz a mesma pergunta. Olha, o que o pessoal está falando que eu sou? Uns falam que o senhor é Elias, João Batista, outros dos profetas. Não, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo. Mas será que, se a gente for aí fora e perguntar quem é Jesus, as pessoas irão responder o quê? Se você sair aqui na rua e sair perguntando quem é Jesus, você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Elas não serão respostas como as de crentes maduros na fé. Não serão respostas. Agora, quero que os irmãos prestem bem atenção
de pessoas que conhecem a Jesus. Elas conhecem Jesus de ouvir falar, mas elas não vão dizer Jesus é o meu Senhor. A não ser que seja assim, da boca para fora, e a pessoa não tem ideia do que isso significa. Ele é o Filho de Deus, o meu Salvador. As pessoas podem até ver assim, um Jesus que faz parte da cultura deles, que eles aprenderam na igreja quando eles eram pequenos, e tem a cruz que eles olham assim, e fala Jesus, cruz, associa alguma coisa com divindade. Mas, em geral, as pessoas não conhecem a Jesus. Quem conhece Jesus são os crentes em Jesus, a igreja de Jesus. Esses conhecem Jesus. Porque foram alvo, primeiro, da revelação de Jesus na vida deles e responderam com fé a esse chamado. E a pergunta que eu faço, que é óbvia, é possível conhecer Jesus? Se vocês conhecem a Jesus, é possível conhecer Jesus. É possível conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus, senão estaríamos perdidos. Mas por que é possível conhecer a Deus? Porque é óbvio? Porque temos muita capacidade? Porque a distância entre nós e Deus é uma distância muito curta? Não. Não. É possível conhecer a Deus porque faz parte do caráter de Deus revelar-se a si mesmo. Diz a Bíblia, Deus é amor. Amor é o quê? É o ato, é a atitude de doar-se a si mesmo, de compartilhar do seu próprio ser, de se derramar, de fazer conhecido, de fazer brilhar o seu rosto. Deus se revela. Deus se revelou para o seu povo. Deus se revelou por meio da Escritura. Deus se revelou por meio de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. É o fato de Deus revelar-se a si que nos possibilita conhecê-lo. Senão nós nunca iríamos conhecê-lo. Se ele não nos desse essa palavra aqui, que a gente tem hoje, para você ler, você pode até pensar, Deus tem que existir, porque é lógico, porque, né? Se não existir Deus, é um absurdo. Tá, mas você não ia saber como é Deus. Você não ia saber o jeito dele. Você não ia saber os pensamentos de Deus, o plano de Deus. O que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Ele precisa falar, revelar. Mas tem outra coisa, é que se a gente olhar a história da Bíblia, Deus se revelou para Abraão, Deus se revelou para Moisés, para o povo da aliança. Deus se revelou em Jesus Cristo. Mas quando essa revelação acontece, quando Deus manifesta a sua presença, o seu poder, você pode perceber que não é uma coisa assim, como se ele tivesse que provar que 2 mais 2 é 4, e aí o problema está resolvido. Não, Deus existe, entendi, está tudo bem agora. Está tudo certo. Não tem problema nenhum mais, porque Deus apareceu, eu entendi tudo. Não. O que acontece é quase que uma luta, digamos assim. Uma batalha travada entre o Deus da revelação e a gente, sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada incredulidade do nosso coração. Porque na medida que Deus se revela, existe uma coisa chamada pecado no nosso coração, que mesmo que entenda que Deus existe, a gente fala, Deus existe. Mas nós não vamos crer nele, nós não vamos ser capazes de conhecer ele enquanto nosso coração não responder com fé. Tanto é que é engraçado mesmo. Você vai ler Êxodo, aí Deus fala assim, ô Moisés, fala lá para Faraó que vocês vão embora, vocês vão me servir no deserto, e acabou esse negócio. Mas qual que é o seu nome e tal? Yahvé, né? Aquela coisa toda, eu sou o Senhor, né? Yahvé, vamos traduzir aqui, Senhor, como a Bíblia coloca. Aí, Moisés chega para Faraó e fala, o Senhor mandou eu te dizer isso e é para a gente ir embora. Aí, capítulo 5 de Êxodo. Faraó responde, quem é o Senhor? Para que eu deixe vocês ir. Não conheço. Aí Deus fala assim para Moisés e para o povo de Deus, eu vou libertar vocês do Egito e vocês vão saber quem é o Senhor, quem sou eu, vocês vão me conhecer. Deus promete que o seu povo vai conhecê-lo quando eles saírem do Egito.
Mas é mais engraçado ainda, porque depois Deus fala assim, agora, ô Moisés, você vai lá dizer para Faraó isso, isso e aquilo, e eu vou mostrar para os egípcios quem é o Senhor. Então Deus está falando tipo assim, você quer saber quem é o Senhor? Quem eu sou? Tome piolho aí na cara e sapo e meteoro caindo e mosca e a Bíblia fala isso. Eu vou tacar piolho neles para que eles saibam que eu sou o Senhor. Por quê? Porque Deus opera maravilhas no Egito para ser conhecido. Mas o que acontece com o Faraó, o coração dele? Vocês lembram? Endurece. Então Deus mostra o seu poder, mostra os seus sinais, se revela. Mas o coração incrédulo, endurecido, não reconhece o Senhor. Não se dobra de joelho. Quando eu falo conhecer, irmãos, é claro que poderia a gente olhar, Deus existe mesmo, mas não é essa questão de só pensar que Deus existe, é conhecê-lo, se dobrar diante dele, reconhecer quem Deus é. E é o que se deve a ele. E Faraó não reconhece isso. Tanto é que Faraó continuou perseguindo o povo de Deus até ele morrer no mar. Foi isso que aconteceu. Então, assim, existe o ato de Deus se revelar e querer ser conhecido, mas existe, por outro lado, a incredulidade do coração. Eu falei toda essa história porque o Evangelho de Marcos trabalha muito com essa questão de incredulidade, sabe? Dos discípulos que andam com Jesus e no final eles não entendem nada. Tem uma sessão de Marcos que ele sai curando um monte de gente para ser rejeitado lá em Nazaré, lá no seu povo. Eles não estão entendendo, né? Eles têm uma dificuldade de compreender quem Deus é. Mas Jesus prometeu, lá na parábola do semeador, que iria dar fruto o negócio. Ou seja, ele prometeu que mesmo que haja problemas enquanto a semente é lançada, ou seja, que ela caia na beira do caminho, que ela entre num lugar que tenha solo rochoso ou cheio de espinhos, no final vai ter colheita. Ou seja, Jesus disse, a semente é a palavra do reino. Então, Jesus vem para pregar o evangelho e ele está dizendo, olha, vai dar certo esse negócio. As pessoas, parece que os planos de Deus estão sendo frustrados, mas vai ter um povo que vai crer em Jesus, que terão seus olhos abertos, ok? Mas a gente vai vendo essa luta, digamos, essa batalha de um Deus que se revela e o coração incrédulo, Quando eu falo essa batalha, é óbvio que não estou falando de uma batalha de iguais, tá, gente? Não é que Deus está na força do homem e está lá, estou perdendo, não. Mas é que o coração do homem mesmo é duro. Então Marcos tem essas coisas, e eu estou dizendo isso porque Jesus multiplica o pão aqui pela segunda vez no capítulo 8, se vocês lerem aqui. Então ele mostra um sinal, correto? Não é o sinal que os fariseus queriam, porque os fariseus queriam o quê? Um sinal do céu. Então olha só, o verso 11. Então veja o contexto. Ele acabou de multiplicar os pães pela segunda vez e fartar o povo no deserto, como Deus fartou o povo no deserto em Êxodo também. E aqui, no verso 11, saem os fariseus como se fosse assim, imagina Marcos quer dar a entender assim, que eles foram como se fosse um grupo aí um exército, contra Jesus, digamos assim, uma comitiva contra ele mesmo, e o puseram a se discutir com ele, tentando, mesmo verbo que aparece lá para Satanás tenta, para ser tentado, foi lançado no deserto para ser tentado por Satanás, Jesus. E eles pedem um sinal do céu, porque o sinal que Jesus dá não é o suficiente para eles. Eles não querem um Messias, um filho de Deus, como Jesus, que multiplica pão, que faz bem para as pessoas, e tal, que cura, que é misericordioso, compassivo. Eles querem o Messias deles, querem um sinal no céu. E Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que essa geração pede essa geração um sinal? E em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum.
E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, você tem um grupo aqui, que são os religiosos, que pedem sinal e que, apesar de toda a vida de Jesus, eles são incrédulos. Eles não creem. Não é o suficiente tudo que Jesus fala e faz. Eles não creem. E Jesus foi para o outro lado, né? Bem sugestivo esse outro lado, né? Não estou fazendo teologia em cima disso, mas realmente, de um lado fica os fariseus, do outro lado Jesus. E quando ele embarca, os discípulos estão nesse barco e Jesus vai fazer vai dar um conselho para eles. Olha, é o seguinte, vocês cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Esse fermento de Herodes e dos fariseus é a incredulidade. É aquilo que eles têm em comum, é a rejeição do Filho de Deus, do Messias, do servo do Senhor. E por que esse aviso é muito importante? Porque quando você lê o verso 11 ao 13, e você fala, meu Deus, os fariseus, os religiosos, eles são incrédulos demais. Eles querem um sinal do jeito deles, um sinal no céu. Eles estão tentando Jesus. A palavra é muito forte aqui. Eles saem como se fosse uma grande comitiva para uma batalha, para ficar perturbando Jesus. E Jesus sofre por causa deles. Aí você pensa, meu Deus, os religiosos têm um problema muito sério. Eles são tudo legalista, tudo religioso, não quer saber de Deus, de fé verdadeira. Mas aí você pensa o seguinte, olha só o que Jesus está dizendo. Cuidado vocês também, meus discípulos, com o fermento dos fariseus e de Herodes. Cuidado para que vocês não caiam na incredulidade deles. Porque lá só tinha um pão, entendeu? Dentro do barco. E Jesus já tinha multiplicado o pão quantas vezes? 2. E eles estavam lá, aqui, ó. Como é que vai ser agora? Ou seja, a incredulidade dos fariseus pode ser uma doença que também ataca os discípulos mais próximos. A incredulidade é uma doença que está à nossa mão, tá, gente? Já para fazer uma aplicação aqui, vocês cuidado com a incredulidade. Incredulidade, mesmo que você esteja no círculo íntimo de Jesus, ela pode entrar no seu coração. Porque é a tendência dele. Nosso coração é pecaminoso. Mas não queiramos ser como Faraó, que endureceu o coração diante dos sinais de Yahvé no Egito. Porque Jesus vai falar algo parecido, né? Ele diz, olha, cuidado com o fermento. E isso não, é porque a gente está falando aqui que não tem pão. Não é? Não temos pão aqui, só tem um. E tem tanto, mas Deus, mas tinha 5 e tinha 5.000 pessoas. Agora tem um pão e tem, sei lá, 11 pessoas aqui. 12. Qual que é mais, entendeu? Qual que é mais fácil? É tudo milagre igual, né? Mas se ele alimentou 5.000, aí, entendeu? Então ele é capaz de alimentar aquele barquinho de discípulos. Então a doença foi entrando e eles estão lá perguntando, mas será que ele vai ser o suficiente? E Jesus lá com eles. Podemos estar perto de Jesus sem, todavia, crer. Podemos estar perto de Jesus com atitude de incredulidade e andar por vista e não por fé, quando nós deveríamos andar por fé e não por vista. E Jesus começa a falar, olha, por que vocês estão perguntando sobre pão? Não consideraste, não compreendeste, tens o coração endurecido, ou a linguagem parecida com a de Faraó, né? E aqui, ó, bem Isaías, ó, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis. Isaías começa assim, primeiro capítulo, vocês lembram? Esse povo aí, o boi sabe, entende o que o dono está dizendo, mas esse povo não entende as palavras que eu falo, eles não querem entender, eles não querem compreender. Aí Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono, vocês lembram? Aí Isaías fala assim, envia-me a mim. Aí o que Deus fala?
Você vai pregar para um povo que tem olho, mas não vê nada. Que está vendo, mas não vê. Que ouve, mas não ouve nada. Era a situação do povo de Israel. Porque, na verdade, a história de Israel é essa. É um Deus que age, que opera, que se revela, mas eles continuam sem entender. Por quê? Por causa do coração. E Deus reclamando, né? Lá em Isaías, fala, esse pessoal, vou te falar a verdade. Se você estiver dizendo assim, vou te falar a verdade. Até o boi sabe o caminho que ele tem que percorrer, e sei lá o que e tal, mas o meu povo não entende, não compreende nada. Tem olho e não enxerga. Entendeu? Igual os ídolos, né? Ídolo é isso, né? Lá os ídolos de madeira de Israel. Eles adoravam os ídolos que tinham olho e não enxergavam, tinham boca e não falavam. Eles ficaram igual aos ídolos. Ficaram iguais aos ídolos. Sem entender, sem compreender. Igual dura cerviz, ou seja, igual um boi mesmo, um bicho. Dura cerviz. Ou seja, a doença de Faraó, do coração endurecido, se tornou a doença do próprio povo de Deus. Porque lá no deserto eles também comeram maná e o que eles fizeram depois? Idolatraram. E Deus passa lá com os profetas anos e anos falando, esse povo não entende. Eles não entendem nada, eles não estão vendo. Quando Israel era menino, eu amei Israel. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí tem uma parábola que é maravilhosa. Capítulo 5 de Isaías, que fala assim, olha, eu peguei uma vinha, eu plantei a vinha, eu coloquei ela num lugar bom, eu fiz isso, eu reguei, e ela deu fruto o quê? Ruim. Pelo amor de Deus. Como é que é possível isso? Vai ser ruim assim, lá longe, porque Deus fez tudo bom, deu tudo bom, e eles devolveram ruindade. Você entende? Aí a história de Jesus aqui em Marcos, você fala, rapaz, é a mesma coisa, porque Jesus cura, faz isso, faz aquilo, multiplica o pão. Aí você fala, não, os fariseus não entendem, porque eles são, religiosos. Aí chegam os discípulos, incredulidade. A minha pergunta é, quando é que Deus vai vencer a incredulidade humana? Quando é que alguém vai enxergar quem Jesus é? Quando é que alguém vai ouvir a palavra de Deus e crer? Quando é que o semeador vai sair para lançar semente e ela vai começar a dar fruto? Porque parece que só está caindo aqui, na beira do caminho, na raiz, entendeu? Jesus não tinha dito que esse negócio ia dar certo? Ele falou assim, olha, é como um homem que ele planta o negócio, no outro dia não sabe como, cresceu. Mas parece que Jesus fala, opera, e o pessoal ninguém entende, volta para o mesmo estágio lá de Isaías. Eu não vou aqui citar, abrir, não, porque vai demorar muito. Mas pode confiar que tem esse texto lá em Isaías. Depois vocês vêm me perguntar também, aí eu mando lá os versos. Mas é só para dizer assim, sabe? Que essa história de Deus se mostrar, Deus se revelar e o coração endurecido acontece com Faraó, acontece com Israel, acontece até no ministério de Jesus. Só que a pergunta que eu estou fazendo de novo, é possível? Alguém vai crer? Alguém vai ver, entender? Alguém vai ouvir e crer? Sim, sabe por quê? Porque, engraçado, antes dessa passagem, Deus cura o quê? Capítulo 7, 31, até o 34. Então, do 32, do 32 ao 34, o que acontece? Trouxeram o quê? Um surdo. Aí, Jesus, olha a situação. É eles que trazem, as pessoas trazem o surdo para Jesus. Jesus tira ele do meio da multidão, põe saliva nos ouvidos, Ele toca o enfermo, usa a saliva e cura o surdo. Isso é antes de Jesus perguntar quando é que vocês vão ouvir, quando é que vocês vão entender, ok? Uma passagem antes. E uma passagem depois, a partir do verso 22 do capítulo 8, o que acontece? Ele cura um cego. E o que ele faz com o cego? Mesma coisa, mesmo padrão. Levam o cego até ele, igual tinham levado o surdo.
Jesus toca no cego igual ele toca no surdo. Jesus tira o cego e também o surdo para fora da aldeia. Jesus usa saliva para fazer a cura. Ou seja, eu entendo, eu sou levado a crer que essas passagens não estão aqui à toa, mas que Marcos quer dizer para a gente o seguinte: olha, apesar dessa incredulidade, ele vai curar esse povo. Ele vai abrir o ouvido do surdo e ele vai abrir os olhos do cego em algum momento. Porque ele tem poder para isso. Ele vai curar essa doença chamada incredulidade. O toque de Jesus que vai curar. Mas ele está dizendo, mas você fala, Davi, mas não estou vendo, o pessoal está crendo. E aí, quando parece que o negócio resolve, porque Pedro, ele até faz uma confissão muito importante, concordam? No verso 27, aí, a partir do verso 27, o 29 ele diz, tu és o Cristo. Então alguém entendeu alguma coisa, correto? Entendeu? Começou a entender. Mas aí quando Jesus fala que ele vai ter que morrer, o que Pedro fala? Repreende Jesus, ele briga com Jesus. Ele chama Jesus no canto e fala, você para de dizer essas coisas. Porque Jesus disse, Pedro falou corretamente, tu és o Cristo. Ele está certo ou ele está errado? Está certo. Mas quando Jesus falou que o Cristo tem que morrer, ele não aceitou. Então ele tinha uma visão incompleta ainda. E é engraçado que Jesus chama essa visão incompleta dele de você cogita das coisas dos homens. E ele fala que o que ele disse foi sugerido por Satanás. Ou seja, gente, conhecer Jesus de forma incompleta não adianta nada, tá? É do Satanás do mesmo jeito. Um Jesus sem cruz. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas não, esse negócio de cruz eu não aceito. É do Satanás, igual se você não cresce nele. Tem que crer na cruz, no Cristo da cruz. Então, assim, Pedro, mesmo que ele tenha entendido alguma coisa aqui agora, Marcos está mostrando que ele entendeu tudo. Ele é igual o cego mesmo viu, né? Quando Jesus curou ele estava vendo o quê? Homens como se fossem árvores. Depois que ele viu, completo. É a vida de Pedro. É o símbolo aqui, a ilustração do que é a cura dos discípulos, que vê por um instante um Cristo, mas sem a cruz. Ou seja, o Cristo sem a cruz é qual? O Cristo militar, do poder político. Mas quando Jesus falou, mas o Cristo, Pedro, vai morrer. Aí Pedro, não. Ou seja, continuou de alguma forma, meus irmãos, a incredulidade. De alguma forma, a incapacidade de ver. Está vendo, mas está vendo como árvore. Não é gente ainda, está vendo. Ele não está vendo completo. E a nossa pergunta é, quando é que eles vão enxergar? O apóstolo Paulo, vou abrir um parênteses aqui. Vou pedir os irmãos para abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Deixa eu ver o horário. Ô, Estevão. Não, pode deixar ele dormir. Ele não vai dormir hoje cedo, não, tenho certeza. Hoje ele dorme tão cedo. Por isso que ele está dormindo agora. Vou dormir no estudo para depois. O capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 16, diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Meu Deus, gente. Paulo está dizendo para aqueles irmãos assim, vocês não aceitam o meu apostolado? Vocês acham que o meu sofrimento, que tudo que eu passo, tira a legitimidade do meu apostolado? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É porque vocês me enxergam segundo a carne. Vocês me enxergam da mesma maneira que eu enxergava Jesus. Porque Paulo, quando ele enxergava Jesus, segundo a carne, segundo os padrões humanos, ele olhava para Jesus e para o Messias crucificado e via nisso uma figura o quê? De fraqueza, de derrota,
de uma coisa que tem que morrer quem segue um Messias crucificado, e Paulo até perseguiu os crentes, não é isso? Então, Paulo olhava para Cristo segundo a carne, segundo os padrões humanos, segundo essa mentalidade antiga, humana, da velha criação, do velho Adão. E quando essa humanidade caída, essa natureza pecaminosa, olha para Jesus crucificado, ela acha estranho. Mas Paulo diz assim, olha, vocês me veem com essa mesma visão, com essa mesma mentalidade que eu olhava para Jesus. Mas agora não. Agora a gente não tem que conhecer mais ninguém segundo a carne. E mesmo que a gente conhecesse, se a gente alguma hora, ele fala, se a gente conheceu Jesus segundo a carne, ele fala, eu conheci Cristo segundo a carne uma hora. Ou seja, eu interpretei Cristo segundo os padrões humanos. Mas agora eu não interpreto ele assim mais. Eu não vejo assim mais. Porque eu estou em Cristo agora. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Estou falando isso porque Paulo é um exemplo, então, de quem olhava para Jesus segundo os padrões humanos. Que olhava para Jesus igual Pedro olhou e falou, não, esse negócio de cruz não. Paulo também olhava para Jesus e falava, não, o Messias crucificado eu não quero. Também não enxergava. Mas Paulo disse, sabe o quê? Que o Deus que fez que das trevas resplandecesse a luz é quem iluminou no nosso coração para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus iluminou. Deus iluminou Paulo. Deus tocou em Paulo. Jesus, o Espírito de Deus, tocou para que Paulo pudesse enxergar. Então vocês sabem que é possível ver, que é possível crer, que é possível olhar para Jesus não segundo os padrões humanos, igual Pedro estava olhando, não segundo a carne, usando aquela linguagem de Paulo, não segundo um coração incrédulo de Faraó ou de Israel, mas é possível olhar para Jesus e confessar quem ele é, pela fé. Isso se o próprio Jesus tocar no nosso coração. Quem foi que fez o cego ver? Foi Jesus. Quem foi que fez o surdo ouvir? Foi Jesus. Então, o Deus que se revela e encontra dureza no coração é o mesmo Deus que, tendo a dureza do coração e vendo ela, ou melhor, vendo a dureza do coração do homem, ele tem que fazer o quê? Transformar. Na teologia sistemática a gente chama isso de graça irresistível. É ele que vai ter que transformar. Porque se ele não mudar, se ele não curar o coração, a gente vai continuar vendo Jesus segundo os padrões humanos. E não é isso que tem que acontecer. Então, passo o evangelho e, para terminar, o evangelho continua com essa questão da incredulidade, dos problemas, mas lá no fim, vamos ler o capítulo 15. Que é um texto famoso, né? Finalmente alguém confessa. Verso 39, alguém leia para mim o verso 39 do capítulo 15. Então alguém confessou quem Jesus é de verdade. Na cruz, o coração do centurião foi conquistado. Essa palavra é bonita, né? Tem até um hino que a gente canta que diz assim: amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti. Ou seja, nós fomos vencidos pelo amor de Jesus. E o que venceu o nosso coração incrédulo, meus irmãos? Foi as maravilhas poderosas de um Deus que fez cair piolho em todo mundo lá no Egito? Que transformou a água em sangue? Foi isso? As curas?
Foi quando ele multiplicou o pão? Não foi, sabe por quê? Porque quando ele multiplicou o pão, continuaram sem entender. Quando é que nós cremos, quando é que nós entendemos que Jesus é o que ele diz ser? Quando nós contemplamos o que Jesus fez por nós à cruz do Calvário. Porque quando Jesus dá o pão da multiplicação, e eles continuam sem crer, Jesus deu um presente para eles, vocês concordam? Jesus deu um presente, uma dádiva, um dom, digamos assim. E Jesus tem muitos dons para dar, vocês concordam? Curas, milagres, maravilhas, ele demonstra compaixão por todos os tipos de miseráveis que existem. Então Jesus está sempre distribuindo o quê? Dons, presentes, operando. Nada disso foi capaz de curar o nosso coração. E aí o problema não é o dom de Jesus. O problema é o nosso coração. Mas Jesus, quando ele vai explicar a crucificação, né, ele explica. O que ele usa para falar da sua morte, sabe o que é? Uma refeição, não é isso? E quando ele pega o pão, o que ele fala? Isto é o meu corpo, que é? Esse é o meu sangue, quando ele pega o vinho, e é derramado em favor de muitos, o sangue da nova aliança. Na cruz, gente, meus irmãos, o que acontece é que Jesus não simplesmente dá um maná do céu, um pão do céu. Ele próprio se torna o nosso pão que é dado por nós. Na cruz, Jesus é o próprio dom de Deus. Na cruz, Jesus está dando a si mesmo como dom, como um presente. E essa coisa de um Deus que dá um presente para uma humanidade que não merece nada, e um presente tão grande que é o próprio Filho, o apóstolo Paulo usa uma palavrinha para especificar o que é isso. Ele chama isso de graça. A graça é o dom imerecido, é o presente que ele nos deu em Cristo Jesus. Então, é justamente na cruz que Jesus vence a incredulidade. E ele vence a incredulidade nossa porque ele realmente conquista o nosso coração. Na cruz, a gente vê o Filho de Deus que se doa. Ou, mais uma vez, usando a linguagem de Paulo, né? Que se entrega. Paulo diz assim, ele se entregou por mim. Gálatas 2:20. Romanos 8 também diz, como aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou. Gálatas 1 também ele diz, graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados. E Jesus fala também no Evangelho de Marcos, né? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Então é a cruz que sarou, que curou o coração incrédulo. Porque Jesus não deu um pão qualquer, ele deu a si mesmo como o pão da nossa vida, como a vida da nossa vida, como a fonte da nossa vida, a energia da nossa vida é Jesus. E ele é o que a gente precisa para viver. Quando a gente olha e a gente pensa que essa mensagem é loucura, e ela é. Paulo chama é uma loucura, mas é ela que converte os corações, sabia, gente? Para mudar um coração incrédulo, aqui já estou aplicando para terminar. A gente usa de todas as ferramentas possíveis, meus irmãos, e a gente tem que usar da apologética, né? Que é o quê? A defesa da fé. Você provar as coisas, demonstrar racionalmente, usa filosofia, usa ciência, pode usar o que você quiser. Mas para conquistar o coração endurecido, só a cruz. Só a cruz de Jesus. Só quando Jesus é o meu pão. Eu sou o pão vivo e desceu do céu. Então, quando você olha Jesus curando, por exemplo, no capítulo 8 de Marcos, você vê o Nazareno lá e você fala, rapaz, ele está fazendo muita coisa boa, né? Ele está dando muitas coisas para as pessoas, mas a gente tem que olhar para Jesus e pensar, mais do que coisas que ele está dando para a gente, ele é Deus para mim. Ele está se doando. Quando Jesus multiplica o pão, quando ele faz o que ele faz, quando ele cura alguém, no fim a gente tem que pensar,
ele está sendo para mim. Ele está se doando, ele está se revelando, se doando, compartilhando da sua própria vida com a gente. Porque diz o livro de Isaías, né, 53, que ele derramou a sua alma na morte, ele se entregou, ele derramou a sua vida por nós. E esse é o nosso alimento, e é isso que nos cura da incredulidade. Então, por que a Honorina respondeu o que respondeu, e o presbítero Antônio respondeu o que respondeu, ou qualquer um que poderia dar algumas respostas? É porque, no fundo, a gente olhou para a cruz. E como diz o hino, né? Foi ali, pela fé, que um dia eu vi meus pecados, né, castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Foi isso que nos curou e é isso que cura o coração incrédulo. E, irmãos, um último aviso. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele e fale, eu vou segui-lo para onde Ele for. Eu vou crer em todas as palavras que Ele disser, que Ele falou. Você já imaginou isso? Você já pensou assim, tudo que Jesus falou é verdade. Aí você começar a catalogar e lembrar tudo que Jesus falou, você vai se surpreender, tá? Todas as palavras de Jesus, vai pensando aí, é verdade. Quando ele diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá? É verdade. Você crê nisso? Não falei que se creres verás a glória de Deus? O grande problema, meus irmãos, da humanidade não é um pecado ou outro. É o grande pecado de não crer no Filho de Deus. É o pecado que te leva para o inferno. Porque se você não crê em Jesus, acabou. Nada que você faça tem valor. Amém?